Fala galera do Imersão Previdenciária. Hoje nós vamos falar sobre a sexta regra de transição da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Essa regra de transição diz respeito às aposentadorias especiais, que ao meu ver foi uma mudança drástica que ocorreu na vida daqueles que exercem uma atividade exposta a algum fator de risco, tanto químico, físico ou biológico. Antes da reforma da Previdência, para que a gente possa compreender a mudança que ocorreu, nós temos que compreender primeiro como funcionavam as regras antes do dia 13 de novembro de 2019. Ou seja, antes da reforma da Previdência, o sujeito que exercia uma atividade de trabalho exposto a um fator de risco químico, físico ou biológico de alto risco, ele precisava exercer apenas 15 anos de trabalho exposto àquele fator de risco, que ele já tinha a possibilidade de se aposentar de forma especial, ganhando 80% da média das suas contribuições do período básico de cálculo, lembrando que o período básico de cálculo inicia em julho de 94 até a data da entrada do requerimento, sem aplicação do fator previdenciário. Claro, não podendo seguir exercendo aquela mesma atividade após a concessão do benefício de aposentadoria. E para aqueles que exerciam uma atividade de médio risco, bastava exercer 20 anos de trabalho nessas condições, que ele também já poderia requerer o benefício de aposentadoria sem aplicação do fator previdenciário, ganhando também a média apurada dos 80% maiores salários de contribuição. E para aqueles que exercem uma atividade de baixo risco, que aí grande parte da população se enquadra nessa atividade, como por exemplo enfermeiros, serralheiro, operário de torno mecânico, todas essas pessoas estão expostos, no caso, a fatores de risco de um grau leve, ou seja, terão um prejuízo para a sua saúde a longo prazo, mas não é uma atividade ainda considerada como alto risco ou médio risco. Para esses, basta contribuir 25 anos de atividade exposto a esta atividade especial, que ele já poderia então requerer o benefício de aposentadoria especial do mesmo método do cálculo aplicado nas categorias anteriores. Ou seja, antes da reforma da Previdência, não havia necessidade de uma idade mínima para essa atividade. Um sujeito que começava a contribuir aos 18 anos exposto a um fator de risco, ao somar 25 anos de exposição a um fator de risco leve, ele já poderia gozar o seu benefício de aposentadoria. A partir dali, ele teria que depois desenvolver uma outra atividade que não fosse exposto àquele mesmo fator de risco. Quando veio a mudança através da reforma da Previdência, várias foram as alterações na lei que ficaram muito ruins, principalmente para aqueles que começaram cedo exercendo uma atividade de trabalho. Por exemplo, hoje é preciso uma idade mínima para esta regra de transição. Após a reforma da Previdência, para aqueles que começaram a exercer uma atividade de trabalho exposta a um fator de risco, eles precisam cumprir uma idade mínima e um tempo mínimo de exposição à atividade. Ou seja, qual a necessidade, então, de se criar um benefício para as pessoas que estão expostas a fatores de riscos, que a longo prazo terá uma redução, muitas vezes, de audição, aquele que está exposto a um ruído excessivo, aquele que está exposto a calor excessivo, aquele que está exposto a um micro-organismo vivo, a agentes químicos. Esse sujeito corre risco diário, mas agora ele não tem mais o benefício de conseguir se aposentar com uma idade, muitas vezes muito menor do que a idade que eles estão projetando a partir da reforma, apenas cumprindo o tempo de contribuição. A idade mínima e o tempo mínimo para atividade especial eu vou tratar num vídeo posterior, que eu vou falar apenas da aposentadoria especial após a reforma. Mas agora nós estamos falando da regra de transição. E essa regra de transição traz uma somatória do tempo de contribuição de atividade especial mais a idade, onde deve somar uma pontuação, que neste caso são 86 pontos. Bom, e tem um aumento progressivo dessa pontuação igual às demais regras? Não. São 86 pontos a partir da vigência da reforma da Previdência. Então nós vamos dar um exemplo, Vamos supor uma segurada mulher que quando mudou a legislação ela tinha 59 anos de idade e estava trabalhando há 23 anos exposto a um fator de risco de grau leve. Bom, antes da reforma, como eu disse antes, ela precisava apenas de 25 anos de trabalho, sem idade mínima, e ela já poderia requerer aposentadoria. Só que mudou a legislação. Mudando a legislação, somando os 59 anos de idade dela com os 23 anos de contribuição, então ela fica com
59 mais 23, 82 pontos. Não são 86, como diz a regra de transição. Então vamos supor que ela seguiu exercendo aquela mesma atividade. Em 2021, então, ela completou 61 anos de idade e 25 anos de atividade especial. Somando os 25 anos de atividade especial mais 61 anos de idade, ela completou 86 pontos, que diz a regra de transição. Então agora ela pode sim se aposentar pela aposentadoria especial, aplicando a regra de transição referente aos 86 pontos. Bom, ela ganhará também 100% da média apurada dos salários de contribuição. Após a reforma da Previdência, o cálculo já não é mais o mesmo. Se aplica a regra de 60% mais 2, ou seja, o mesmo aplicado para as demais regras de transição, exceto o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. Então, nesse ponto, ela com 25 anos de atividade de trabalho especial, 61 anos de idade, ela parte de 60% da sua média, tendo 15 anos de contribuição, e os outros anos que excederam esses 15 anos, ela ganha 2% a cada 12 meses, ou seja, se ela tem 10 anos que excederam os 15, ela tem mais 10 anos vezes 2%, mais 20%. Ela receberá 60% da média, mais 20% do que excedeu, ganhará apenas 80% do que ela teria direito a receber. É uma sacanagem. Outra coisa interessante é falar que essa atividade especial ela não precisa necessariamente ser a mesma durante os 25 anos. Ela pode trabalhar 10 anos como enfermeira e os outros 15 anos como médica, por exemplo. E nem precisa ser um período contínuo, pode ter interrupções nesse meio tempo. Ela precisa somar 25 anos exposto a um fator de risco. Por exemplo, um homem, que com a reforma da Previdência, até trouxe um exemplo aqui, vamos supor que ele tinha 53 anos de idade, 25 anos exposto a um fator de risco, isso agora em 2022, e aí somando esses dois dados, 53 anos mais 25 anos de atividade especial, ele tem apenas 78 pontos, ele precisa de 86 para se encaixar nessa regra. Ou seja, ele vai ter que contribuir 8 anos a mais exposto a fator de risco para se enquadrar nos 86 pontos. Uma questão interessante é que os pontos que ele precisa somar, desde que ele cumpra esses 25 anos de atividade especial, podem ser oriundos de uma atividade onde ele não estava exposto a um fator de risco. Então vamos supor que ele trabalhou 25 anos como torneiro mecânico, exposto a um ruído acima de 85 decibéis, tem 53 anos de idade, mas ele lembrou que ele trabalhou como secretário de um consultório médico durante 8 anos, lá no início da sua vida contributiva. Ele pode trazer aqueles 8 anos para somar com os 25 de atividade especial, que somado aos 53 anos de idade ele atinge 86 pontos. Bom, ele terá então mais, como ele tem 25 anos de atividade especial mais 8, ele terá 33 anos de contribuição. A regra para o cálculo é a mesma. Como ele está exposto a um fator de risco leve, então ele vai ter dos 33, 20 anos comprometidos já com 60% da média, e os outros 13 anos que ultrapassaram esses 20, ele faz vezes 2%, ou seja, ele terá mais 26% para somar. Então ele tem 60% da sua média, mais 26% corresponde aos 13 anos que ultrapassou os 20 anos que ele precisava de carência, ele tem 76% da sua média. Ele perde muito com relação à aplicação da fórmula de cálculo antes da reforma da Previdência. Lembrando que antes da reforma da Previdência, ele apurava os 80% maiores salários de contribuição e ganhava 100% dessa média encontrada. Se a média era 5 mil, a renda mensal inicial do benefício era 5 mil. E agora não. Se a média for 5 mil, ele vai ganhar 76% de 5 mil, nesta hipótese aqui que nós trazemos, no cálculo aqui, para a pessoa se identificar já com um exemplo, para ver se muitas vezes se encaixa com uma situação vivida ou de alguém que a gente conhece. Então, outra questão ainda importante é que para as atividades especiais de alto risco, precisam se somar 66 pontos, ou seja, dos 66 pontos, 15 anos tem que ser exposto a fator de risco de alto risco. E para aqueles que exercem uma função de médio risco, ele precisa somar 76 pontos. Ou seja, ele tem que preservar 20 anos exposto àquela atividade, podendo somar com qualquer outra atividade de trabalho, que não for oriunda de uma atividade especial,
mas que somado com a idade dê 76 pontos. E para a grande massa, que eu trouxe os exemplos, que é dos 86 pontos, é para aqueles que exercem uma atividade de risco baixo. Então isso é muito bom ficar atento, porque muitas vezes o sujeito não estava próximo de fechar os 25 anos de contribuição, e aí ele pode também usar esse tempo apenas para conversão, porque um sujeito que estava exposto a um fator de risco leve e tinha, por exemplo, 15 anos de contribuição quando mudou a emenda condicional, quando entrou em vigência no dia 3 de novembro de 2019, se ele converter esses 15 anos por 1,4, ele não vai atingir o tempo necessário para uma aposentadoria especial, mas ele pode utilizar esse tempo fictício para uma outra regra de transição, para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Por exemplo, se ele tinha 10 anos vezes 1,4, se transforma em 14. 10 anos de fato ele trabalhou exposto a um fator de risco, e os outros 4 é um tempo fictício que ele ganhou por estar exposto àquela atividade insalubre, que vai trazer risco para a sua integridade física e a saúde daquele trabalhador. Ou seja, se eu ficar 25 anos trabalhando em frente a uma máquina que tem um ruído excessivo, mesmo com os protetores, mesmo com os equipamentos de proteção individual, eu vou ter uma redução na minha audição a longo prazo, mesmo não percebendo que eu estou tendo essa redução. Por isso tem um tratamento diferente daquele que não está exposto a um fator de risco. Se você gostou desse conteúdo, curte, comente e compartilhe. E não te esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho.